Atos, Atos capítulo 11, 19 a 30, depois capítulo 13, de 1 a 3, diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que foram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome vem nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando esta ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Também o capítulo 13 de Atos, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Estamos hoje aqui para aprendermos sobre a igreja de Antioquia, características desta igreja, que sejam também características da nossa vida e da nossa igreja. Duas cidades muito importantes no início do cristianismo, Jerusalém e Antioquia, Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém é a igreja que vê o ministério do Senhor Jesus, que vê a paixão de Cristo, que vê a sua morte e a sua ressurreição. É aquela primeira geração de discípulos que vê os apóstolos, que vê ali os sinais. É uma geração ali em Jerusalém privilegiada, porque são testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu com o Senhor. Mas é de Antioquia que a igreja que envia oficialmente os primeiros missionários. Em Jerusalém, após a perseguição, isso está lá em Atos 8, os discípulos são espalhados. Ali começa de fato o ID. Mas se nós entendermos, e nós já lemos Atos dos Apóstolos, nós entendemos que a igreja de Jerusalém parece um tanto lenta. Há um atraso para obedecer às ordens, o ID do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou ordens muito bem claras, era para sair de Jerusalém, para ir aos confins da terra. Mas aquela igreja está atrasada. Agora, Antioquia é diferente. Antioquia é mais rápida. Antioquia já nasce uma igreja missionária. Temos muito o que aprender com essas duas cidades, com essas duas igrejas, Jerusalém e Antioquia. Que igreja nós queremos ser? Uma igreja que responde rapidamente ao chamado do Senhor,
ou uma igreja atrasada, uma igreja que é difícil de obedecer às ordens de Deus? Jesus deixou uma grande comissão, meus irmãos, o ide para os seus discípulos. Isso é o mais importante na igreja de Cristo, é cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. Porém, muitas coisas distraem a igreja de Cristo. Talvez você esteja distraído aí, durante esta mensagem, né? Tantas coisas distraem a nossa cabeça. E muitas coisas distraem a igreja do Senhor para cumprir o seu chamado. E como igreja e como crentes, nós não podemos dar tiro para todo lado. Nós não podemos fazer tudo. Nós precisamos priorizar o que de fato é mais importante. Você consegue entender na vida cristã o que de fato é mais importante? Esses dias eu tenho meditado sobre isso. A minha vida, antes de meditar sobre a igreja, sobre ministério, eu tenho meditado pessoalmente sobre isso. Esse tempo que Deus permite para nós é um tempo para nós estarmos definindo o que de fato é urgente, o que de fato é mais importante, porque o urgente tende a atropelar, tende a passar por cima daquilo que é o mais importante. Você consegue definir na sua vida o que é mais importante daquilo que é urgente? Pense nisso. Hoje nós vamos brevemente meditar sobre as características dessa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que atendeu à vontade de Deus. E que essas características de Antioquia também sejam as nossas características, em nome de Jesus. Bom, em primeiro lugar, a igreja de Antioquia é uma igreja que abre, que está aberta para outras nações. É uma igreja que ela não é um fim em si mesma, ou que ela não serve apenas àqueles que estão mais próximos ou à sua membresia. Os versículos 19 e 20 nos diz que mesmo após a perseguição e a saída ali dos cristãos, boa parte deles saíram de Jerusalém, Atos 8 nos diz isso. Aqueles que foram dispersos ainda pregavam apenas para os judeus. Olha só, eles já não estavam mais em Jerusalém, mas aqueles que haviam sido espalhados, boa parte deles estavam pregando apenas para os judeus. E aquele grupo de pessoas pensava que a salvação era apenas para um grupo seleto de pessoas. Meus irmãos, nós podemos cair nesse erro. E a salvação é tão boa, estar na igreja é tão bom, que não precisamos de outras pessoas. E olha que Cristo já havia ensinado isso. Jesus, nos evangelhos, ele já havia destruído essa barreira para se tratar com outros povos, para receber outras culturas. Jesus não tinha nenhum problema com isso. Mas a grande verdade é que nós demoramos para entender. Algumas coisas na vida cristã nós até sabemos, mas colocar em prática é outra história. Não é porque sabemos que uma informação já se tornou vida na nossa vida. A igreja de Antioquia, o exemplo dela, ela foi rápida. Aquela igreja entendeu o seu propósito, aquela igreja entendeu a sua missão. Nós precisamos viver o evangelho para todos e levar o evangelho para todos. Ela nasce missionária. Olha só que interessante, hoje, no nosso tempo, é necessário um esforço tremendo para a igreja contribuir, para a igreja apoiar, para a igreja entender missões. É necessário um esforço grandioso para entender qual é a missão da igreja. Isso aconteceu com Jerusalém, precisou vir a perseguição. Quando um grupo chega ali em Antioquia, aquelas pessoas já maduras na fé, elas entendem que o evangelho não tem mais fronteiras, não tem mais raça, é para todo aquele que nele crê. Igreja, os tempos são de crise, mas em meio à crise é tempo de anunciar o evangelho. É nesse tempo que nós devemos investir em missões, que nós devemos orar pelos missionários.
O momento missionário desta igreja continua sendo feito e ali todas as semanas você tem recebido um WhatsApp com informações do campo. Ore por missões, invista em missões. Não é porque nós estamos num momento de crise que os missionários e aquilo que é o mais importante da igreja deve ser colocado de lado. Pelo contrário. Quando nós falamos sobre missões, não existe tempo ruim para Deus. Não existe tempo de crise para Deus. Por isso é tempo de investir, tempo de orar, é tempo de enviar missionários. Versículo 21 nos diz aqui, o versículo 21 nos diz aqui que a mão do Senhor estava com eles. Capítulo 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com aquela geração e muitos crendo se converteram ao Senhor. É tão bonito ver que aquela igreja, ela nasce missionária e o esforço dela para tornar o evangelho conhecido em meio aos gentios, em meio aos gregos, em meio a todos aqueles que não eram judeus. Na igreja de Cristo as barreiras precisam cair. Não sei quais são as barreiras que nós estamos enfrentando hoje, algumas delas eu até sei. Mas se existem barreiras, essas barreiras precisam cair para que pessoas convertam-se ao Senhor. Uma vez eu ouvi uma história ali na África do Sul. Quem contou essa história foi o pastor Augusto Nicodemos. Na África do Sul, na época do apartheid, aquela época da segregação racial, ou seja, existiam lugares que só negros poderiam ir, lugares que só brancos poderiam ir, né? Lugares onde negros eram proibidos, e além de escolas, restaurantes, né? Tudo tinha essa divisão. E as igrejas também tinham essa divisão, né? Igreja para os negros, igreja para os brancos. E belo dia, um adolescente, um jovenzinho entra numa igreja, uma igreja de branco. Ele era negro, entra numa igreja de brancos. E o pastor olha para aquele jovem e fala: mas esse menino não entende. Aqui não é o lugar dele, aqui é uma igreja de brancos. E ali acabou o culto, o pastor todo educado foi conversar com aquele jovenzinho negro, que estava na igreja errada, né? E aí aquele jovem muito animado já disse para o pastor: pastor, eu quero congregar nesta igreja. E o pastor muito educado, não querendo magoar aquele menino, falou: vamos fazer assim, você vai orar e vai pedir para o Senhor Jesus revelar para você se esta igreja é o lugar que você deve frequentar. E ali ele falou: olha, semana que vem você volta e nós vamos conversar. Tudo bem, pastor. Passaram-se semanas e aquele menino não voltou mais. Por fim, meses se passaram e um belo dia o pastor encontra aquele menino na rua, pastor de origem branca, um menino de origem negra. E o pastor, muito comunicativo: como você está? Tudo bem? E aí, você orou pedindo para o Senhor Jesus falar se você deveria congregar naquela igreja? Ele disse: sim, orei. E o que Jesus respondeu? Olha, pastor, Jesus respondeu assim: meu filho, há 40 anos eu tento entrar naquela igreja e eu não consegui. Você também não vai conseguir. Precisamos aprender a ser igreja sem fronteiras. A igreja de Antioquia é esta igreja, aberta a todos os povos, a todas as raças. Em segundo lugar, Antioquia é uma igreja que vivia a graça de Deus. Isso é maravilhoso. As notícias haviam se espalhado, né? Notícias boas, coisas de Deus estavam acontecendo ali com aqueles irmãos. Olha só, versículo 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. As notícias daquela congregação, daquela filial, chegaram lá na sede.
E então Barnabé é enviado de Jerusalém para Antioquia. E ele chega lá e ele vê o que a graça de Deus realizou. Igreja, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus é muito mais do que estrutura, é muito mais do que patrimônio. A igreja de Cristo, uma comunidade de homens e mulheres que vivem a graça de Deus. E o que é isso? É a capacidade de nós cuidarmos uns dos outros, de exortarmos uns aos outros, de edificarmos uns aos outros. E quando Barnabé chega naquela comunidade, ele vê uma coisa maravilhosa acontecendo. Aquela igreja vivia uns para os outros. O versículo 23 nos mostra que ele ficou animado, ele ficou feliz de ver o que a graça de Deus estava produzindo ali em Antioquia. Meu irmão, minha irmã, o que a graça de Deus tem produzido na sua vida? O que a graça de Deus tem produzido na nossa comunidade? O que Barnabé viu ali, algo notável, algo lindo, algo espiritual. Somente Deus pode fazer isso por meio do seu Santo Espírito. Somente Ele pode realizar esta obra. Este mês nós completamos 81 anos, louvado seja o nome do Senhor. E eu queria dizer para você que você faz parte desta família. Você faz parte do que a graça de Deus está fazendo durante tantos anos. Você pode servir o Senhor, a igreja, os seus irmãos, a sociedade, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua vida. Está surgindo no nosso tempo uma oportunidade para você servir. Para você servir aí com a sua vida, com os seus dons. É um ministério de áudio e vídeo, né? Você está me vendo aí porque essa transmissão está acontecendo e Deus levantou pessoas para fazer isso. Louvado seja Deus. E o desejo do meu coração é fazer isso com excelência. O desejo do meu coração é envolver mais pessoas. Eu quero dizer que esse ministério que está surgindo, há vagas. Ah, pastor, mas eu não sei. Dias atrás também a gente não sabia. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, né? E tudo isso é graça de Deus. E você que se sentir desafiado para este ministério, você pode participar. Você pode até vir aqui pregar no meu lugar, fique à vontade. E isso é maravilhoso. Antioquia é essa igreja que vivia a graça de Deus. E durante os meus anos aqui em Pirajuí eu tenho visto o que a graça de Deus tem feito. Estamos aqui como igreja, aprendendo juntos. Louvado seja o Senhor. Em Antioquia, em terceiro lugar, uma igreja com líderes capacitados. Esse é um ponto crucial na vida de uma igreja que não tem liderança, uma igreja que não tem maturidade ali nos seus líderes, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada a ficar emperrada. Aquela igreja tinha ali um time muito bom de líderes. Vamos ver aqui no versículo 24, as credenciais de Barnabé. Você se lembra dele? Atos 11, 24, porque era homem bom. Está falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, então Barnabé na igreja é muito bom, homem bom, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé, uma pessoa que trazia vidas para Cristo. E essa deveria ser a lógica do reino, né? Antes do nosso curso de capacitação, as nossas credenciais deveriam ser o nosso relacionamento com Deus. Barnabé foi assim. Qual era o ministério dele? O que ele fazia? Era formado em quê? Ele era formado ali num relacionamento íntimo, poderoso com Deus. Quando Barnabé chega em Antioquia, esse homem cheio do Espírito Santo, ele vê que tinha muito trabalho lá. Na igreja é assim, meus irmãos. Quando nós disponibilizamos o nosso coração, os nossos talentos, os nossos dons, a primeira sensação é muito, eu não vou dar conta, é muito trabalho. Talvez você esteja me assistindo, você esteja se sentindo assim, calma, né? Deus é fiel
E eu creio que depois dessa mensagem, vidas vão dizer, sim, eu quero trabalhar para o Senhor. E ali Barnabé vê muito trabalho, e ele se lembra de alguém que estava passando um período de maturação espiritual. Quem que era? Saulo de Tarso. Saulo, que depois se tornou Paulo, mais ou menos de 9 a 10 anos, quando nós chegamos aqui em Atos 11, ele tenta entrar na igreja ali de primeira, mas ele não consegue, então passa um tempo nos bastidores, até que ele é chamado para ser um líder ali, para estar ensinando na igreja de Antioquia. Também no capítulo 13, versículo 1, diz que em Antioquia era uma igreja de profetas e de mestres. Meus irmãos, imagina uma escola bíblica, uma escola dominical em Antioquia, um alto nível, gente preparada, profetas e mestres, gente que sabia, conhecia a Deus e conhecia a palavra. Imagine uma live lá direto da igreja de Antioquia, meu Deus, ia ser uma coisa maravilhosa, uma igreja altamente capacitada, uma igreja, uma liderança em Antioquia, para ensinar uma numerosa multidão. Nós vemos que muita gente, tinha muita gente lá, e necessitava de pessoas que iam gastar tempo ensinando as Escrituras. Não basta apenas levantar a mão no culto, aceitar Jesus, um rápido curso para batismo e pronto, essa pessoa já está pronta. Não. O discipulado é algo artesanal, é algo que se faz, que gera discípulos, dá muito trabalho, gera tempo. É isso que esses homens estavam fazendo. Versículo 26, mais uma informação a respeito deste tempo. E quando o encontrou, ou seja, Barnabé buscou Paulo, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Entenda isso. Esse processo que está acontecendo aqui em Antioquia, pessoas se convertem, pessoas precisam iniciar um processo de aprendizagem na vida cristã, pessoas precisam crescer espiritualmente, e o Atos dos Apóstolos nos revela isso, a necessidade de estudar a Bíblia, de perseverar no estudo. O texto nos diz que um ano eles ensinaram a palavra ali em Antioquia. Depois, se nós formos para Atos 19:10, em Éfeso, aqueles homens ali gastaram 2 anos ensinando a palavra de Deus para aquela igreja. O que nós entendemos com isso? Quanto mais o evangelho se distanciava da sede, Jerusalém, e entrava nos gentios, entrava em Antioquia, entrava na cidade de Éfeso, entrava nos lugares ali distantes, mais era necessário o estudo doutrinário para os novos convertidos. Eu e você, nós precisamos continuar essa tradição apostólica, essa tradição bíblica de estudar a palavra de Deus. Por isso, venha estudar a palavra de Deus. Leia as cartas de João, leia a Bíblia, mande as suas perguntas, estudo sério, estudo profundo. Com certeza nós teremos resultados abençoadores para a glória de Deus. Antioquia é uma igreja que se parece com Jesus. E aí no finalzinho do versículo 26, nós temos esse ponto alto, nesse capítulo. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E esse termo tem a ver, alguns dizem, a cópia de Cristo, ou de uma forma pejorativa, os cristinhos, os crentinhos, mas de certa forma, aquela geração foi identificada com o seu mestre, foi identificada com Cristo. Outro apóstolo que utiliza esse termo é o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. 1 Pedro 4,16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus
por causa disso. Em Atos 11, 26, esse é o ponto alto da igreja em Antioquia. Aquela igreja foi reconhecida, foi identificada, parecida com o seu Senhor, parecida com Jesus. E este é o sonho de consumo de todo pastor: levar o rebanho a ser parecido com o pastor supremo do rebanho. Levar o rebanho a ser conhecida pelas suas atitudes, pela sua vida, como Jesus Cristo. A igreja é muito mais do que o templo. E nós, na verdade, estamos aprendendo isso na prática, né? Não estamos mais na vivência do templo. O templo é muito importante, as nossas reuniões, a comunhão, mas hoje nós estamos aprendendo a ser igreja fora do templo, porque a igreja é muito mais do que a sua estrutura, do que o seu dinheiro, do que os seus imóveis, do que a sua influência política. Uma igreja que parece com Jesus é a igreja que vive João 13:35. Jesus diz para os seus discípulos: todos saberão que vocês são meus discípulos quando amarem uns aos outros. E de fato as estruturas, elas chamam a nossa atenção. Meu irmão, que templo lindo, meu irmão, que ministério maravilhoso, que estrutura linda, e nós podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus, mas o que de fato é mais importante? Jesus deixou bem claro, Jesus não mandou construir nada, Jesus mandou amar uns aos outros, e quando acontecesse isso, este seria o sinal. Quando as pessoas vissem Cristo em nós, este seria o sinal de que nós somos verdadeiramente crentes. Nós somos verdadeiramente de Cristo. Hoje nós temos muitos pregadores midiáticos, não é o meu caso, meu irmão, não me considero. Mas hoje nós temos, entre aspas, grandes homens que arrastam multidões e algumas atitudes que entristecem o coração, né? E vemos aí em algumas estrelas muito de si mesmos, quase nada do Senhor Jesus. Vemos muito da sua própria personalidade, mas quase nada da mansidão, da humildade e do amor do nosso Mestre. Que possamos ser esta igreja que se parece com o Senhor Jesus. Também em Antioquia, uma igreja de mãos estendidas. O texto nos diz que uma grande crise estava chegando naquele tempo. E durante a crise, o normal é encolher as mãos, né? O normal é você ir para a retaguarda. Mas durante a crise que ia se estender pelo mundo, a partir do versículo 27, o profeta Ágabo, ele dizia, dava a entender que, pelo Espírito, haveria uma grande fome em todo o mundo. O interessante é que a igreja é antecipada. Deus se revela aos seus servos. Deus revela ali que um tempo de dificuldades iria acontecer. E isso é estratégico para a igreja, porque aquela igreja, ela se antecipa. Deus levanta pessoas para contribuir para a igreja sede, para a Judéia. Ou seja, as igrejas ali de Jerusalém e os arredores. É o primeiro caso que a sede a congregação oferta para a sede. Geralmente a sede, a matriz ali, ela investe ali para que a congregação, para que a igreja caminhe. Mas aqui nós vemos a dificuldade dos cristãos ali de Jerusalém e os arredores. Aquela igreja, ela é uma igreja de mãos estendidas. No meio da crise, ela ali soma esforços para abençoar vidas. Isso acontece também nas igrejas da Macedônia. Em 2 Coríntios, rapidamente aí, 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 7, depois de 9, 6 e 7, o texto também nos revela esse agir de Deus na vida da sua igreja. 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Também
Irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação, em nosso amor por vocês, esperamos que também esta graça, que nesta graça vocês manifestem abundância. Os versículos, capítulo 9, versículos 6 e 7. E afirmo isto: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A graça de Deus inundou naqueles corações, e eles ofertaram. Ofertaram com uma igreja que eles nem conheciam, eles estavam em Antioquia. Eles ofertaram para a igreja lá na região da Judéia. As igrejas da Macedônia, elas também passando por lutas, por necessidades, mas elas também querem participar desta graça de Deus e oferecem ali ajuda também para as igrejas da Judéia. Hoje eu preciso deixar aqui um registro que tem acontecido nesse tempo na IPI de Pirajuí. E eu já falei isso algumas vezes, mas eu quero mais uma vez louvar a Deus pela maturidade desta igreja em meio a esta crise. Antioquia estendeu as mãos em meio à crise, não encolheu as mãos. Esta igreja também, em meio a esta crise, ela não tem encolhido as suas mãos. Mas Deus tem usado irmãos e irmãs aí, diante das suas lutas, diante das suas crises, homens e mulheres, famílias, têm entregue seus dízimos e as suas ofertas. Também a igreja tem sido suprida por cestas básicas e alimentos. Isso comove meu coração como pastor, como crente. Eu gostaria de deixar aqui, meus irmãos, você que tem contribuído, você que ainda não contribuiu, mas tem o desejo de contribuir, você pode entrar em contato, nós vamos facilitar isso. Eu preciso deixar aqui o meu muito obrigado. Isso tem sido um grande testemunho pessoal, né? Nós que estamos nos bastidores e às vezes ali os irmãos me ligam ou fazem seus depósitos. Esse momento de crise, esta igreja tem sido abençoadora, como a igreja de Antioquia. No meio da crise é comum nós pararmos tudo, guardarmos tudo, mas esta igreja tem sido abençoadora. Louvado seja o nome do Senhor. E isso no meu coração eu vou guardar para sempre, né? Enquanto eu for pastor aqui, quando Deus me levar para outro lugar. Esse testemunho faz parte da minha vida, e onde eu estiver, eu irei testemunhar a respeito da fé, da fidelidade, da maturidade da IPI de Pirajuí. Em sexto lugar, Antioquia, uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Agora chegamos no capítulo 13. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos é um momento aqui especial nesta igreja. O versículo 2 diz que aquela igreja estava orando, estava adorando e jejuando. E então o Espírito Santo de Deus se pronunciou. Entenda isso. Aquela geração, aquela igreja, aquela geração de discípulos ouviu o mais profundo anseio do coração de Deus. E isso é tremendo.
Aquela igreja estava diante de Deus orando e pedindo: Senhor, se revela a nós. Aquela geração ouve ali o mais profunda vontade do coração de Deus. O Espírito Santo fala para aquela geração sobre ir até aqueles que não conhecem o Evangelho. Toda essa crise que estamos vivendo tem levado esta igreja à oração. Louvo a Deus por aqueles que vieram com esta ideia. Pastor, precisamos fazer um relógio de oração. Ótimo, vamos orar. Tem levado a minha família a orar mais. Tem levado a minha família a buscar mais a Deus. E todas as vezes que eu passo por esse texto, eu me pergunto: e se fosse hoje? O que será que o Espírito Santo de Deus revelaria para essa geração? Olha, de todo o meu coração, eu creio que seria a mesma coisa que ele revelou à igreja de Antioquia. Existe aqui um paralelo com alguns textos, rapidamente, meus irmãos. Hoje pela manhã nós citamos o texto de Isaías, e eu queria fazer um paralelo, 3 textos, Isaías 6, versículo 8, quando o profeta está diante de Deus e ali ele se coloca ali: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante de Deus, Isaías também ouve, mais profundo do coração de Deus: quem há de ir por nós? Quem irá nos representar? Quem irá fazer a obra? Diante de Deus e diante desse chamado, não tem outra coisa para dizer. É o Deus Todo-Poderoso quem está dizendo. O profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas também nos evangelhos, você se lembra da grande comissão. Mateus 28:19, Jesus já ressurreto, Jesus já subindo aos céus, ele deixa uma ordem explícita para os seus discípulos. Portanto, Mateus 28:19, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E agora chegamos nessa geração aqui de Antioquia. Atos 13:2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Existe um paralelo sobre esses tempos diferentes, mas a vontade de Deus continua sendo a mesma. Que o seu nome seja conhecido entre aqueles que não o conhecem. E isso, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós somos responsáveis por tornar esta palavra conhecida, seja com as nossas vozes, seja com os nossos pés, seja com as nossas mãos, seja com os nossos joelhos, em oração, em contribuição, ou indo àqueles que necessitam. Creio que Deus falaria, se nós estamos orando, Deus vai falar isso ao nosso coração. Você que ainda não apoia missões, você que ainda não entende missões, você que talvez tenha uma aversão a missões, a Bíblia é clara. Deus continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E a sua vontade é que o seu nome seja conhecido. Glória a Deus. E por último, Antioquia é uma igreja que envia missionários. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Antioquia tem essa experiência. A maior experiência de uma igreja, que uma igreja pode ter, é enviar das suas cadeiras aqui, dos seus bancos, pessoas, membros para o campo missionário. A igreja de Antioquia teve essa experiência maravilhosa e enviou, dirigida pelo Espírito Santo, o que ela tinha de melhor.
que ela tinha de mais capacitado. Nem preciso falar a respeito desses homens, né? Saulo e Barnabé. Ali com eles, homens de firmeza doutrinária, homens que amam a igreja de Cristo. Ali começava a história de missões oficialmente, a primeira viagem missionária. Jerusalém conheceu o Senhor Jesus ali pessoalmente, mas essa experiência de envio de missionários, isso acontece ali oficialmente, na igreja de Antioquia. Que esta mensagem ela venha para nos lembrar da nossa tarefa primordial como igreja. Podemos fazer muitas coisas e alguém disse que a igreja é especialista em fazer tudo aquilo que Deus não mandou fazer. Que nós possamos entender a vontade de Deus, que o Espírito Santo revele isso, como ele revelou para Isaías, como ele revelou para os primeiros discípulos, como ele revelou para a igreja de Antioquia. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Esta é a mensagem que foi pregada para nós. Esta é a mensagem que nós demos ouvidos. Que esta mensagem que salvou a nossa vida seja transmitida e vivida por nós. Somos igreja missionária. Somos igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.